Boa tarde, sou Gustavo Oliveira da Costa. Hoje se inicia a segunda entrega do primeiro projeto de produção de energia e então vamos lá às atualizações. Bem, nessa segunda entrega foram feitas todas as correções dos comentários sobre o nosso projeto, dentre elas listar um pouco mais de citações, que o projeto não estava tendo citações diretas e indiretas, e um pouco mais de detalhes em cada tópico. Então, foi feito essas atualizações, consegui explicar um pouco mais detalhado de como se funciona as placas solares, fisicamente, né, como se funciona a caixa preta dos inversores, como que a tecnologia PWM, né, ela se comporta, como que realmente se muda de uma corrente CC para uma corrente CA, né? Então, foi muito bem detalhado, com citações. Bom, foi de extrema importância ter feito esses reajustes para que o projeto fique mais completo. A parte dos cálculos em si não teve muitos problemas, os cálculos estavam realmente tudo certinhos, certo? E agora chega a parte das simulações, que realmente foram as implementações dessa segunda unidade. Nós utilizamos o PVSol como referência, que é um dos programas utilizados globalmente para simulação de placas solares. E nós utilizamos, o bom dele é que ele consegue ter uma referência muito boa de todas as regiões, então nós conseguimos localizar o nosso cliente. E com isso, também eles têm um enorme banco de dados. Então, todas as placas e inversores que nós utilizamos, dentre eles estavam dentro desse banco de dados. Então, não incluímos nada. Estava tudo já incluso. Então, foi muito bom isso. E aí, nós aplicamos algumas simulações em relação ao projeto e nós conseguimos perceber nesse gráfico que realmente o sistema ele tem em todos os meses injeção de energia elétrica na rede, logo ele vai conseguir acréscimo de crédito na rede. E com isso, nós podemos ver que o desempenho do sistema é mais de 80%. Então, ele é muito, 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 muito bom. Com isso, o, o programa ele faz todos os estudos em relação diário de como que é feita a irradiação solar. Então, esse gráfico, eu coloquei ele, não aquele gráfico padrão de irradiação solar, mas para mostrar que não são todos os dias que a irradiação solar ela se comporta linearmente. Então, de acordo com a nossa região, nesse dia em exato, a irradiação solar ela foi um pouco menor. Então, ele fez uma precisão muito, muito, muito boa. Aqui está explicado melhor como que foi feita a evolução dos meses de acordo com o investimento inicial ao decorrer do tempo e ele foi feito o consumo, né? O consumo médio não tem como nós estimarmos o consumo de um cliente daqui 5, 10 anos. Claramente vai ter uma evolução de consumo de energia, mas nós não conseguimos fazer essa estimativa. Então, ele meio que padronizou esses consumos mensais para todos os anos. E aí, com isso, fazendo esse jogo de injeção na rede e todo esse processo, nós podemos ver que em 12 anos e 3 meses, o investimento da instalação das placas solares ela já começa a se pagar. E aí, com isso, ia aí se tornar investimento puro, né? Com maior liquidez. E aí, com isso, opa, maravilha! Então, menos de 25 anos, que é o prazo das placas, o cliente já consegue, na metade do tempo, consegue realizar um ótimo investimento. Com isso, nós mostramos também a parte dos diagramas, que para a nossa região, ela tem muito espaço e muito espaço aberto, então não teve muito problema em relação à parte da instalação. Então foi feito um string em série porque lá o terreno ele é muito abrangente.
Aqui mostra que um string ele tá de 9 placas, ele está ligado a um MPPT, logo vai ter outro MPPT disponível para futura expansão, caso o cliente queira. E aqui mostra mais ou menos como que é feito de forma simplificada a integração da rede com a carga e as placas solares. Aqui a parte do orçamento, que já é nós pegamos as nossas placas, os nossos inversores, nossos equipamentos e comparamos com outros equipamentos similares, né? E a gente consegue perceber que em todos os nossos equipamentos eles conseguem uma leve vantagem em relação a custo, em relação à tecnologia. Então foi uma ótima escolha em todos os aparelhos que nós escolhemos. Eu vou mostrando aqui para baixo, no caso foram feitas uma referência e duas concorrentes, certo? Aqui abaixo a viabilidade econômica, né? Feito por nós mesmos. Então nós fizemos o levantamento aqui com todas as taxas, com todos os equipamentos, mão de obra, projeto executivo e aplicamos o lucro de 20% em cima. Então, o custo total ficou de 14.853. E aí, com isso, nós pegamos uma estimativa que geralmente a turma usa de 1,12 por quilowatt-hora para poder fazer o levantamento dos custos, né? De quanto vai gerar por mês, que na simulação do PV-Sol também foi aplicado esse valor. Então, com isso, nós fizemos esses cálculos e realmente lá no PV-Sol deu 8.400 e pouco. Então, porque lá eu considerei ainda algumas perdas, eu considerei perdas de cabo, eu considerei algumas perdas a mais. Então, poxa, ficou muito, muito, muito bom a aproximação em relação ao software. E aí, com isso, como nós não fizemos o levantamento com as cargas para que fique igual, eu falei, poxa, vamos fazer com a geração 100%. Então, com isso, se for geração 100% sem consumo, o projeto ele iria se pagar com payback em 3 anos. Então, 3 anos ele já iria se pagar e aí dali em diante seria 100% investimento puro, certo? E aí com isso, como o projeto em si ele foi feito para placas solares, para um cliente, já fizemos a estimativa além do que ele já consome, então isso aqui está de ótimo tamanho, certo? Aqui estão as referências de tudo que nós utilizamos e muito obrigado e até a próxima.